Olá, boa noite. Vamos falar hoje de vinho verde. Isso aí, pensamos no vinho para sua bacalhoada. Para sexta-feira santa está chegando, ou domingo de Páscoa também muita gente gosta de consumir um bom vinho verde. Então dessa vez, essa semana, a indicação da semana, a nossa Divina Segunda, será um bom vinho verde da uva Alvarinho. O vinho escolhido da noite é o Quinta da Lixa. Escolha, boa noite. Quinta da Lixa, 100% Alvarinho. Então, já abri aqui, porque eu estou sentado, fica complicado abrir aqui, mas o vinho está aqui, temperatura perfeita. É o Quinta da Lixa Alvarinho, vinhaço para nossa bacalhoada aí, ó. Vou colocando na taça aqui enquanto a turma vai chegando. Pessoal só de BH, tem pessoal do interior aí também, Brasil. Manda pra gente aí de onde vocês são, para eu conseguir até ajudar a encontrar esse vinho. É um vinho que você encontra com relativa facilidade na internet, tá? A turma de Belo Horizonte vai encontrar no supermercado Verdemar. É a exclusividade do Verdemar, esse vinho é importação. Quinta da Lixa. Tá invertido aqui o rótulo, né? Porque, por conta da live. Mas depois eu posto a foto. Na hora que eu fizer a capa da live, eu posto a foto e deixo certinho, bonitinho lá, o rótulo virado. Também posto uma foto para vocês depois desse vinho, não tem problema não. Já coloquei ele na taça aí, ó. A acidez lá em cima, dá para perceber até pelo jeito aqui da taça, que ele traz uma leve frisante aqui, um arominha aqui já bem diferente, bem legal de vinho verde. Turma, então vamos lá, a turma já chegou aí, tem bastante gente na live aí já. Vamos falar do nosso vinho verde. Eu resolvi não só falar somente do vinho especificamente, porque o vinho verde é um fenômeno de venda, né? Vinho verde é sempre um fenômeno. Vou deixar a garrafa mais aqui, eu acho que ela aparece melhor, né? A turma que está chegando aí. Vinho verde é sempre um fenômeno de vendas. Vinho verde é dos últimos Teixeira de Freitas, Bahia. Ô, maravilha! Bacana demais, ó. Vinho branco geladinho aí em cima, né? Mais quente, fica perfeito, hein? Teixeira de Freitas, um bom vinho verde aí. Então, por isso que eu resolvi falar do vinho verde, porque às vezes a pessoa não encontra especificamente esse vinho, que é o Quinta da Lixa, o vinho verde, o DOC, mas ela vai encontrar um vinho do mesmo estilo, parecido. Então eu vou dar algumas dicas hoje aqui para como você encontrar um vinho verde e também entender assim, a diferença entre... Porque o fato de ser vinho verde não quer dizer que eles são todos iguais. Tem algumas diferenças por região e algumas coisas em relação à uva também. Esse aqui especificamente é um vinho da uva 100% Alvarinho, que é a uva mais nobre, não seria bem a palavra, mas a uva mais clássica. Dos vinhos varietais da região do vinho verde, quase todos são feitos com a uva Alvarinho, tá? Porque o Alvarinho consegue entregar uma complexidade, aromas e sabores e uma acidez característica da região do vinho verde. Mas nem todo vinho verde traz Alvarinho, então assim, vinho verde não é todo igual. Então um vinho verde, você vai encontrar vinho verde de R$40, é vinho verde de 350, R$400. Então é um vinho bem democrático, uma região que faz vinhos bem democráticos. O corte tradicional é loureiro, trajadura e Alvarinho, né? Eu falhou a memória aqui. É isso mesmo, Alvarinho, loureiro e trajadura. É o corte clássico, tá? Do vinho verde. Quando ele é varietal, ele normalmente é Alvarinho, mas o corte clássico, você vai encontrar muitos vinhos verdes, inclusive a Quinta da Lixa tem um, que é loureiro, Alvarinho e trajadura. São as três uvas do corte. Com essas três uvas eles conseguem fazer um vinho bem típico e a quantidade de cada uva também no corte, daí depende da mão do enólogo. O enólogo vai trabalhar isso aí da forma com que ele quiser. Beleza? Então o vinho hoje é o Quinta da Lixa, 100% Alvarinho DOC, da região do vinho verde. A região tradicionalmente era batizada de região do Minho, tá? No extremo norte de Portugal. Mas hoje em dia, devido à fama do vinho verde, a região já está meio que batizada como região do vinho verde. Então o vinho verde hoje já é um sinônimo de uma região. Eu não sei nesse rótulo aqui, tá? Aqui, ó, região, aqui, ó. Esse aqui eu vou mostrar o contrarótulo depois. Não vai dar para ver porque está invertido, mas esse aqui já traz, ó. Região dos vinhos verdes. Então, como o vinho verde virou uma marca, vinho verde hoje é uma referência mundial, um volume de venda absurdo no mundo, não só para o Brasil, mas no mundo. Portugal já vem utilizando, aos poucos vem diminuindo o nome Minho, né, que é a região do Minho, vem tirando isso aos pouquinhos dos contrarótulos e dos rótulos e colocando região vinho verde, região do vinho verde. Então hoje se você escutar algum sommelier ou alguém falando, é região do vinho verde, tá correto, tá? Mas a princípio surgiu a o extremo norte de Portugal, na região do Minho, tá? E lá a gente tem esse aqui é um vinho que ele não está tá na região do vinho verde, mas não está na região mais famosa, que é a Monção e Melgaço.
Monsanto Melgaço é a região mais famosa por trazer vinhos mais encorpados, com um pouquinho mais de estrutura do que o resto da região do vinho verde, porque ele tem um clima um pouquinho diferente, está um pouco mais para dentro do continente, e por isso ele traz um clima um pouco diferente. Mas em geral o vinho verde ele é fresco, ele é leve, ele é fácil de beber. O vinho verde é para ser um vinho do dia a dia. Temos opções de vinho verde mais encorpados, mais estruturados, mas na sua grande maioria o vinho verde é feito para ser um vinho leve e fácil de consumir. Por isso que ele agrada tanta gente. Ele agrada tanto o iniciante, aquele que está começando a beber vinho, ele quer um vinho mais levinho, fresquinho, sem muita coisa, gostoso. Mas ele também agrada quem já bebe vinho, principalmente quando você tem, por exemplo, da uva Alvarinho aqui, que é uma uva um pouquinho mais nobre, mas ela sozinha consegue entregar muito da região. Esse vinho ele não está na região mais alta, que é a Monsanto Melgaço, na região do Sousa, um pouco mais ao sul da região do vinho verde. É uma região muito grande, a região do vinho verde, se não me engano, a maior região demarcada de Portugal, tenho certeza, é a maior região demarcada, é a maior DO de Portugal, e uma das maiores da Europa, se não me engano. Tem um foco na produção de volume de grandes vinhos, a região do vinho verde, o objetivo é fazer vinhos de volume. Produz alguma coisa de espumante hoje, mas é muito difícil achar espumante de vinho verde no Brasil, e ainda é muito incipiente, não tem tanto volume de produção de espumantes ainda, mas eu acredito que teremos alguma coisa ainda a médio e longo prazo, tá? Porque a região traz bastante acidez, a uva branca casa muito bem com a região, então fazer bons espumantes vai ser uma consequência aí nos próximos anos. Desde 99 já produz vinho espumante, mas ainda não emplacou no resto do mundo. Esse vinho já falei, é a região do vinho verde, 100% Alvarinho, é da sub-região do Sousa, mais ao sul. Na ficha técnica, né, esse vinho eu já conheço, já experimentei esse vinho há mais tempo, há bastante tempo, tá? Então essa safra especificamente, ela é bem novinha, 2022, essa safra eu não experimentei, tá? Mas acho que vamos experimentar agora aqui, ó. Bem característica a cor dele, puxado, apesar de ser alvarinho, ele não chega assim dourado, puxa mais para um palha, bem aromático, traz um aroma, ele está com a temperatura um pouquinho mais frio do que o normal. Aqui fala em 10, 12 graus, ele está com temperatura de geladeira, 8 graus, mas vai chegando aqui rapidinho. Belo Horizonte hoje não está tão quente, mas está uma temperatura boa. Característica do vinho verde é trazer acidez. Então, isso aí que você espera de um vinho verde, né? Acidez, que vai ter acidez. Mas então, como ele é branco e tem muita acidez e não tem tanto corpo, se falou que ele é mais fresco, não dá para consumir com muita harmonização. Muito pelo contrário, como ele é muito ácido, ele acaba harmonizando com muita coisa, principalmente com o que tem gordura. Por isso a bacalhoada, né? Aquela bacalhoada tradicional nossa brasileira aqui é Gomes de Sá, se não me engano, ela tem batata, tem legumes, ela tem o bacalhau ali em postas e tudo, e traz um azeite, bastante azeite. E essa gordura do azeite com o vinho verde, a questão da acidez, a acidez é de fazer salivar em boca, então é uma harmonização muito bem feita. Bolinho de bacalhau fica fantástico também, fica muito bom. Então, vou experimentar. Estou aqui com vinho. Eu estou salivando a experimentar o vinho aqui. Estou só com o aroma do vinho. Vinho bem aromático, porque assim, eu não pus o nariz dentro da taça. Lembra que eu expliquei na live anterior? Se eu coloco o vinho aqui e eu consigo sentir os aromas do vinho, então uma escala de 1 a 5 ele já vai caminhar para 4, pelo menos. Então, muito aromático, 5. Se eu preciso enfiar o nariz dentro da taça, para sentir um pouco do aroma do vinho, aí um vinho vai ser médio para menos. Né? Então, de 0 a 5 ele vai ser 3 para baixo. Esse aqui, só de botar na taça aqui eu já sinto o aroma do vinho. Então eu diria médio mais. Alta não é, o potencial aromático não é alto, mas médio, médio mais. Delícia. Ó, acidez lá em cima, muita acidez. Então a pessoa que não gosta muito de acidez, tem uma intolerância a essa acidez, minha sogra mesmo, ela adora vinho, mas a acidez incomoda. Então a gente sabe que o vinho verde não é o vinho dela, porque ele realmente traz essa característica, tá? O vinho verde, por si, ele traz a característica dessa acidez mais alta. Então um final de boca bem bom esse vinho, que é um vinho branco, né, com uma tendência a ser mais fresco, mas ele tem um final que durou alguns segundos, acidez, muita saliva, então acaba prejudicando um pouco, mas uma boa acidez, mas é um vinho que eu acho que vai ficar perfeito com uma bacalhoada, ou com um peixinho frito, ou com um bolinho de bacalhau. Um frango, uma carne branca, vai bem. Queijos mais gordurosos, vai ficar fantástico. Qualquer queijo desses mais gordurosos aí vai ficar muito bom. Queijos mineiros vão ficar bom também, mas esses queijos trazem mais gordura mesmo, Serra da Estrela, queijos que tem uma gordura um pouco mais forte, vai ficar muito bom por conta dessa acidez. É um vinho que é realmente muito bom.
Vou falar um pouquinho da região também do vinho verde. Eu coloquei, fiz umas anotações para não esquecer. Tem uma ordem aqui para eu não perder o bonde, que eu começo a falar, mudo de assunto, vou lá na frente e volto. Vou terminar o assunto sobre o vinho então, vou falar sobre o vinho aqui. Na ficha técnica falava que é um vinho que tem aromas floral, fruta cítrica e uma boa acidez no final longo. Olha, realmente, o vinho verde em geral, quando você pega o aroma dele, ele vai sempre remeter a frutas cítricas, assim, por conta do frescor, por conta dessa acidez, ele traz um frescor. Você nunca vai pensar num vinho verde como uma fruta madura. Bom, você vai encontrar vinho verde com essa característica, mas se você não pensa como referência, e não é a proposta da maioria dos vinhos. Ele traz uma fruta bem legal, talvez um limão, assim, é difícil encontrar esse perfil aqui. Um limão floralzinho, muito leve, eu sou ruim de identificar floral, mas vai muito bem. Sim, Rogério, vinificação em tanque de inox, tá? Não tem passagem por madeira. Normalmente, Alvarinho, região do vinho verde, tem pouca passagem por barrica de carvalho, tá? Normalmente são vinhos que alguns vão suportar bem a barrica de carvalho, mas não necessariamente é a proposta. Às vezes vinhos um pouco mais estruturados, mas não necessariamente passando por madeira, porque ele perde um pouquinho ali e tudo das características. Na ficha fala para peixes mariscos, né, frutos do mar em geral, carnes mais leves, mas eu acho que ele cabe até uma carne um pouquinho mais encorpada, uma carne um pouquinho mais de sabor. Isso que eu sempre falo aqui, nós brasileiros, como somos acostumados a consumir churrasco, carne gordurosa com cerveja bem gelada e cervejas mais leves. Então, assim, não vejo problema nenhum em consumir um vinho branco mais leve e com uma carne um pouco mais pesada, tá? É a nossa harmonização por tipicidade nossa aqui no Brasil. A gente costuma a vida inteira tomar cerveja, né, mais simples, pilsen, levinha, bem gelada. Então, assim, o vinho branco vai ficar perfeita a harmonização? Não, mas a acidez é tão alta aqui que vai te ajudar muito a limpar o paladar. Todo vinho branco já tomei, lembra vinagre. Zé, beleza, xará? Rapaz, eu vou te apresentar alguns vinhos brancos bons então, porque você tá o Chardonnay com passagem por madeira. Pede seu filho para trazer um Chardonnay da Califórnia para você. Depois você me conta. Já anota aí e manda para ele agora lá. Fala, olha, traz um Chardonnay da Califórnia, eu escolho o nome e mando ele trazer para você experimentar um Chardonnay da Califórnia. Você vai ver que vinho branco não vai lembrar vinagre. É realmente uma referência, talvez os vinhos mais levinhos que a gente toma. Porque muitas vezes a gente acaba gastando um pouco mais de dinheiro nos vinhos tintos quando é o branco quer comprar um vinho mais barato, né? E aí acaba que você encontra um vinho mais simples, né? Não tem muito jeito. Então a ideia do vinho branco é também você tem que gastar um pouquinho mais para ter um vinho de melhor qualidade. Então esse vinho aqui, por exemplo, R$112 no Verde Mar. Ele tem um irmão mais novo dele lá, que é o corte clássico de Portugal, e que é Alvarinho, Trajadura. Eu não sei se são as três, agora estou na dúvida se são as três uvas. No outro, deu um branco aqui. Se ele tem as três, o Quinta da Lixa, se ele tem o corte clássico ou se eles são só duas uvas. Eu anotei. Não, eu acho que são as três uvas, que é o corte clássico de Portugal. Ele é um vinho um pouquinho mais barato, um vinho na faixa de R$69, R$70. Ele traz um pouquinho mais de frescor. Esse traz um pouquinho mais de potência em boca. O outro ele tem um corte tradicional de Portugal, que é o Alvarinho, Loureiro e Trajadura, que é o corte clássico. Na maioria dos vinhos verdes você vai encontrar, a proporção vai variar, mas é o corte mais clássico de Portugal. Os nomes são meio confusos, os nomes de uvas portuguesas. Eu mesmo tem hora que me confundo, paro aqui e fico perdido. Então indica um sem acidez para harmonizar com... Olha, o vinho branco ele traz uma acidez um pouco maior, não tem jeito de ficar sem acidez não. Mas um Chardonnay, por exemplo, com passagem por madeira, ou da Califórnia, ou de Mendoza, com bacalhau, Zé, precisa de um pouquinho mais de acidez por causa da gordura do bacalhau, né? Por causa da gordura. Se for bacalhau só, ok, mas se for a bacalhoada, ele precisa ter um pouquinho mais de acidez, porque senão você vai ficar com aquela boca pregando o azeite, sabe? Essa acidez te ajuda a limpar um pouquinho o paladar. Mas eu vou pensar num vinho não vai ser um vinho verde se essa acidez te incomoda. O vinho verde não será o seu vinho, tá? E ok, mas talvez um Chardonnay, no seu caso, um Chardonnay com passagem de madeira vai ficar legal, tá? Encontra sim. Eu olho pra você e te mando lá do Verde Mar alguma coisa, aí perto da sua casa tem um Verde Mar aí, eu olho e te mando, tá? Mas é um Chardonnay, vai em Chardonnay, no caso é argentino, você vai encontrar mais fácil, talvez no Verde Mar. Da Califórnia, talvez, não sei se você vai encontrar um Chardonnay lá, mas o Chardonnay da Argentina com passagem por madeira. Se pedir um sommelier lá para te oferecer um Chardonnay com passagem por madeira da Argentina, Mendoza, região ali, acho que vai casar bem com a sua bacalhoada aí, tá bom?
Vamos seguir aqui então, falei um pouquinho do vinho, vou falar um pouquinho da região lá falei do corte clássico, né, que é o varinho, orelha e trajadura, que é o corte clássico, e aí o enólogo vai brincar com essas quantidades, entendendo o que ele quer levar no vinho, beleza? Normalmente é um vinho que traz muita acidez, é um sucesso de vendas o vinho verde, porque ele pode ser leve, ele pode ser encorpado, ele pode ser barato e pode ser caro. Então, nos últimos 20 anos, Portugal só cresce a exportação da quantidade de vinhos verdes no mundo. E vinhos comuns como Casal Mendes, Casal Garcia, vinhos se encontram com certa facilidade, com preço relativamente justo, e tem um volume de vendas e agrada para eventos beirada de piscina, festa. Normalmente ninguém vai reclamar do vinho, tá? A pessoa pode até essa acidez incomodar um pouquinho, mas ninguém vai reclamar na sua festa se você levar um vinho verde mais simples, esses mais simples. Não tem problema nenhum se você levar esses vinhos. Deixa eu ver se eu acho que eu pulei aqui. Falei da região do vinho verde, que é extremo norte de Portugal, uma região demarcada, maior volume de vendas, a região do vinho verde. Gente, me ajuda aí, quem quer perguntar alguma coisa sobre a região do vinho verde? Aqui está bem tranquilo aqui. Produz espumante, eu falei rápido hoje, não fui conversando fiado aqui, falei bastante sobre a região. Normalmente os vinhos não trazem madeira, o objetivo dos vinhos verdes aí são trazer vinhos mais leves, menos encorpados, mais frescos, mas bons vinhos. Esse aqui já respirou um pouquinho na taça, vamos ver o que ele está trazendo aqui agora. Agora mudou bastante o paladar, uma maçã verde, um negócio diferente aqui. Gente, lembrando que vinho verde, eu não tenho para falar aqui, esqueci de falar. Vinho verde não é um tipo de vinho, tá? O vinho verde pode ser branco, tinto ou rosé. Já tem vinho verde dessas três categorias. Vinho verde é uma denominação de origem, né? É uma DO. Assim como a mais clássica, eu sempre repito esse exemplo, porque é fácil todo mundo entender, é a questão do champanhe. Todo champanhe é um espumante, mas nem todo espumante é um champanhe. Então só pode chamar de champanhe aqueles vinhos espumantes produzidos na região de Champagne e ainda assim cumprindo uma série de regras determinadas pela região. Então o vinho verde é uma DO, como diz a Rogéria, é uma denominação de origem. Hoje a Europa usa muito DO, mas aí vem escrito DOC, né, que é vinho verde DOC, que é a denominação de origem. E ele pode ser encontrado DOP, tá? Que é a nova sigla na Europa, eles usam em vez de DOC, DOP. Então se você ver lá vinho verde DOP, DOP, é a mesma coisa de vinho verde DOC. Eu achava que vinho verde era por causa da cor verde dele. Não. Vinho verde é uma denominação de origem. A região é chamada, hoje em dia, de vinho verde, a região do Minho, no extremo norte de Portugal. A região é chamada de vinho verde, tem diversas lendas, sabe? Mas a mais aceita é que a região é realmente verdejante, ela tem uma influência marítima que traz uma umidade muito grande, mesmo no inverno, nas épocas mais secas e épocas que não tem muita chuva, mas como tem uma influência marítima muito grande, traz uma névoa, então essa névoa depois ela vira água, então a região é sempre verdejante, tá? Tem outras lendas que falavam que colhiam as uvas mais verdes, uvas mais precoces, mas a que mais é reconhecida hoje no mundo é essa questão da região é mais verdejante, mas aí é uma lenda, o pessoal fala, mas vinho verde é uma denominação de origem, tá? Vinho verde é um estilo, né? Uma DO, nem posso nem chamar de um estilo, né? Ele tem uma característica dele, né? Mas ele é uma DO, uma denominação de origem. Então você pode trazer vinhos verdes aí só que você tem que seguir as regras, né? Então, como o objetivo da DO, né, vinho verde, é trazer vinhos mais frescos, mais leves, ele acaba caminhando sempre para isso, tá? E tem uma IG, que é antes da DOP, né, da DOC, que é a denominação de origem vinho verde, que chama Minho. Fazem vinhos mais simples, ou que não seguem as regras de vinificação do vinho verde, tá? Então, pode ser que você encontre o vinho da mesma região, escrito IG Minho, em vez de estar escrito DOC ou DOP vinho verde. É da mesma região, mas não seguem tanto as regras de vinificação como as regras do vinho verde. Beleza? Então, isso é bem claro. Porque eu já cheguei em restaurante bom até, e tá lá na carta de vinhos: vinho branco, vinho rosé, vinho tinto e vinho verde. Então, vinho verde não tem nada a ver, vinho verde pode ser branco, tinto ou rosé. Meu conselho: não se arrisque muito nos vinhos verdes tintos. A região do vinho verde traz na sua característica vinhos mais ácidos, mais leves. E essa acidez muito alta no vinho tinto, ela incomoda muito e acaba desequilibrando um pouco o paladar. Recentemente, na aula de Portugal da BS, eu levei um vinho verde tinto, não vou falar o nome, porque eu só falo bem de vinho, eu não falo mal. O vinho que eu não gosto, simplesmente eu não mostro. E é um vinho realmente que a turma, acho que é o primeiro vinho que eu levei para a turma que a turma não conseguiu beber. Assim, realmente o pessoal experimentou, é didático, o objetivo é levar esse tipo de vinho realmente,
mas ele é um vinho que muito ácido, incomoda no paladar, não é um vinho saboroso, o pessoal não conseguiu beber, né? Mesmo os amigos lá que bebem qualquer coisa, vinhos, eles não aguentaram beber o vinho, realmente é um vinho que não é legal. Então, meu conselho, procure vinhos verdes, mais brancos e rosés. O tinto, até hoje, tá? Vinhão, isso mesmo, Laura, a uva chama vinhão. Até hoje eu não encontrei nenhum vinho verde tinto bom, tá? A tio José Carlos leva uns vinhos bons para Porto Firme. Pega umas dicas aqui. Opa, olha, tem que me chamar para ir pra fazenda, viu, Zé? Para Porto Firme lá, eu levo os vinhos também. Tem alguém bebendo vinho aí? Tem alguém bebendo um vinho verde? Mesmo não precisa ser esse rótulo, não. Alguém se arriscou a abrir um vinho aí na segunda-feira para beber um vinho comigo, bater um papo? Como é que tá aí? Laura, tá bebendo vinho? Guto, Rogério, André, a turminha que sempre tá aí. Tem alguém com vinho na taça, bebendo algum vinho? Como é que tá aí? Me conte aí. Tem alguém bebendo vinho? Ó. Mas bem bom, viu? Cola calhoada. Mas assim, agora sendo bem honesto, é um baita vinho. Mas o mais barato deles, que é o corte, é muito próximo, tá? Esse aqui traz um pouquinho mais de final de boca, né? Ele é mais persistente. Então, tem uma regrinha, gente, no mundo do vinho. Vou escrever aqui no papel, senão eu esqueço da ordem aqui. Ó. Se chama CITEP. Eu sempre ensino para meus alunos lá Laura, hoje você não está bebendo, não? Falhou? Chama CITEP, que é complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio e persistência. Tá? A complexidade, quanto mais complexo for o vinho, melhor é o vinho. A intensidade de aromas, sabores, é um critério de qualidade para esse vinho. A tipicidade é isso, essa acidez. Então toda vez que eu tenho um vinho verde, que eu compro um vinho verde, o que eu espero desse vinho verde? Ele pode ser mais ou menos estruturado, pode ter mais ou menos persistência, mas eu espero um vinho que tem uma acidez lá no alto. Então, eu espero isso do vinho verde. Então, se eu fechar o olho e fizer só uma análise técnica do vinho, eu posso até achar que esse vinho está um pouquinho desequilibrado, mais ácido do que o normal. Mas quando eu entendo a tipicidade desse vinho, a região, onde ele é produzido e qual é o objetivo desse vinho, eu falo, opa, tá certo. Eu espero essa acidez. Se eu botasse esse vinho na taça que a acidez fosse lá embaixo, a acidez muito baixa, eu ia falar, poxa, é um vinho verde, gostoso e tal, mas eu esperava uma acidez por ser vinho verde. Então, você espera isso. Que é essa tipicidade. Equilíbrio é equilibrar. Nesse caso é um vinho branco, então não vai ter tanino, mas acidez, corpo, complexidade, aromas, sabores, então equilíbrio. E no final a persistência, que é um fator importantíssimo para a qualidade do vinho. Quanto mais tempo... Já ouviu falar em vinho de beirada de piscina? Você toma uma goladinha e ele passa rápido no paladar. Que é o objetivo do vinho, tá? Não tem defeito nenhum nesse vinho de beirada de piscina, não. O vinho que você bebeu, já engoliu, já sentiu o sabor, já foi embora, já não sei se você quer beber outra golada. É um vinho fresquinho. E quanto mais persistência, mais tempo você fica com esse gosto do vinho em boca. Então, em alguns casos, a gente brinca de vinhos de uma garrafa só, porque ele é tão persistente que você demora mais a beber. Alguns vinhos tintos mais encorpados, Barolo, por exemplo, alguns rostos italianos também. Você tem uma persistência em boca, ele fica, aquela persistência, toma uma golada, o vinho está ali. Você está conversando e o vinho está ali. Então, você acaba bebendo menos. Eles brincam que é um vinho de uma garrafa só. O cliente experimentar essa inflação, pode experimentar, viu, André? É um bom vinho, vale a pena. CITEP é complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio e persistência, tá? CITEP, isso mesmo, certinho. A sigla CITEP. Tá? Complexidade, intensidade, tipicidade, equilíbrio e persistência. Gente, isso é uma regrinha bem legal, porque assim, a gente tem a ficha técnica de avaliação de um vinho. Mas você está num bar, num restaurante, algum lugar, e alguém te pergunta, e aí? Eu sempre escuto essa pergunta. E aí, Zé, gostou do vinho? Vinho é bom? Me dá uma análise desse vinho. Às vezes a pessoa traz um vinho de presente, estiver num restaurante, ou está aqui em casa, ou na casa de um amigo. E aí, o que você achou do vinho? Aí a pessoa quer uma análise mais técnica do vinho. Você pegar uma ficha técnica, né, para analisar o vinho, fica complicado. Aí você vai ver a luz, a claridade, aroma, tal, dar nota, é complicado. Quando você tem essa regrinha na cabeça, você consegue avaliar o vinho. Ali, rapidamente, a complexidade, intensidade, ó. Tipicidade, ok, um vinho bom, é muito bom, não é bom, sim. E aí você tem que avaliar também o preço que você pagou no vinho, qual a proposta desse vinho, né? O que diria sobre o vinho verde Casal Garcia? Olha, são vinhos verdes de entrada, tá? Tanto o Casal Garcia quanto o Casal Mendes são bons vinhos verdes, mas mais de entrada. Mas atendem e cumprem o papel que eles vieram oferecer, tá? São bons vinhos, vinhos mais de entrada, mais simples, mas cumprem muito bem o papel que é deles, assim. São vinhos verdes bons, com uma qualidade não ruim, porque tem, como tudo no mundo, tem coisa boa e coisa nem muito boa.
O Casal Mendes e o Casal Garcia, ele traz um vinho já bom, uma qualidade que se espera de um vinho verde, tá? Por um preço bem justo. Eu gosto bem, assim, recentemente fui para um sítio de uma amiga minha em Pequi e foi esse o vinho que rodou o final de semana inteiro lá. Só toma cuidado no caso do Casal Mendes, no Casal Garcia não, tá? No Casal Mendes o rosé não é vinho verde. Ele tem um pouquinho menos de acidez e ele tem um pouquinho mais de dulçor. Então, se esse dulçor te incomoda, não compre esse. Não é que ele é ruim, não, tá? Ele tem um dulçor, por exemplo, com comida japonesa fica ótimo, porque o arroz da comida japonesa, muitos preparos da comida japonesa levam um pouquinho de açúcar. Então, esse dulçor ali ajuda bem na harmonização. Mas são vinhos bons, tá? O Casal Garcia, inclusive, é um dos vinhos mais vendidos do mundo. Se você vai numa loja aqui em Belo Horizonte, vai numa loja em São Paulo, Rio de Janeiro, vai no Acre, vai para Nova York, você vai para Califórnia, você vai encontrar Casal Garcia. Você entra nos Estados Unidos, vai na Total Wine, nos Estados Unidos, você vai encontrar Casal Garcia na prateleira. São vinhos bem difundidos no mundo, com uma boa qualidade, uma qualidade do preço que eles se entregam. No Brasil é um pouco caro porque a nossa carga tributária é esse absurdo. Até pouco tempo atrás você comprava Casal Garcia e Casal Mendes por menos de R$40. Hoje em dia é mais difícil, né? Na casa de 55, alguma coisa. Mas ainda se encontra alguns sites pela internet aí mais barato. Não conheço, tá? Cabo da Roca. É um vinho verde bom. Não estou lembrado de ter experimentado, tá? O nome não é estranho, mas eu realmente não estou lembrado de ter experimentado, tá? Não lembro realmente esse Cabo da Roca. Alguém já me falou desse vinho, mas eu acho que eu não experimentei, realmente, especificamente esse vinho verde, eu não experimentei. Ô Elias, que isso, disponha, estamos aqui à disposição sempre. Turma, é isso aí, acho que falamos um pouquinho de vinho verde, falamos sobre... Alguém mais uma dúvida sobre vinho verde, mais sobre esse vinho, sobre outros tipos de vinho? Pode perguntar de Portugal também, se quiser alguma outra indicação. Aproveita que a live hoje andou rápida, já tem quase meia horinha, mas tem ainda uns 5 minutinhos de live aí. Se alguém quiser perguntar alguma outra coisa, estamos à disposição aqui. Mas é isso, turma, vinho verde é um vinho bem dinâmico, bem democrático. Você vai ter vinho verde de 40 a R$300, vinhos que vão atender todos os bolsos, né? Gostos, se o gosto não é legal ali para acidez, aí o vinho verde vai te incomodar realmente. Então assim, a acidez me incomode, então o vinho verde não é o seu vinho. Eu falei com ele, com você, é uma delícia do Cabo Roça, de Portugal. Então eu acho que eu já experimentei, estou na dúvida, tá? De repente, assim, vendo a foto do vinho, minha memória é mais visual. Às vezes o nome assim eu fico um pouco perdido, mas quando eu vejo o rótulo, eu sei se eu já bebi ou se eu já não bebi. Eu tenho uma memória muito boa visual, sabe? Os vinhos que eu já bebi, quase todos na vida, e se eu olho eu sei que eu bebi. Agora o nome, às vezes eu falho alguma coisa. Harmonizar bacalhau com tinto? Boa pergunta, boa pergunta. Bacalhau com tinto. Pode sim, tá? Bacalhau, não só bacalhau, outros peixes de maior intensidade de sabor podem sim harmonizar com vinho tinto. Só que tem um porém. Aquele Malbec argentino, não. De jeito nenhum, tá? Ele fica muito. Por quê? O peixe tem o iodo e associado com o tanino do vinho tinto, ele vai dar sensação metalizada em boca, tá? Parece que está botando a boca num ferrugem. Então essa sensação, para a maioria das pessoas, não é agradável. Eu tive um aluno uma vez que falou, professor, eu adoro esse gostinho metalizado. Pô, ok, beba seu vinho Malbec com o seu peixe, não tem problema nenhum. Mas a maioria das pessoas, esse gosto de ferrugem metalizada não é legal em boca, tá? Então procure vinhos tintos mais leves, tá? Se for para Portugal, vinhos Pinot Noir, Rogério, é perfeito, tá? Inclusive a Carol postou aí, ó. A Carol prefere bacalhoada com vinho tinto, tá? Mas não vá no vinho muito potente, não vai no Taná, não vai no Cabernet, fuja desses vinhos. Se for para Portugal, região do Alentejo tem bons vinhos, mais leves. A região do Tejo, mas é difícil achar a região do Tejo no Brasil. Lisboa tem alguma coisa que vai ser interessante. Eu acho que o Douro são vinhos mais encorpados, então neste caso do bacalhau, a região do Douro não seria tão recomendada o vinho tinto de lá. Mas Pinot Noir, Carmener, Gamay, Dão, isso aí, Dão, a região do Dão, viu, Rogério? A região do Dão, perfeito. Estava esquecendo do Dão. O Dão é comumente comparado à Borgonha de Portugal, né? Normalmente falar, o Dão traz vinhos complexos, ótimos vinhos, mas com perfil de potência e untuosidade, potência mesmo, não untuosidade não, potência mais baixa do que os outros vinhos, por exemplo, do Douro. Então o Dão é uma ótima opção, vinhos do Dão são uma ótima opção para bacalhau, tá? Fugindo de Portugal, talvez um Chianti mais leve, pela acidez do Chianti, vai ficar bom.
Talvez um Chianti tenha mais de entrada, tá? Não precisa com um Chianti reserva, aí talvez não, porque já tem um pouquinho mais de potência. O Chianti de entrada pode ser um bom vinho. Aqui, Pinot Noir do mundo em geral vai ser muito bom. Gamay, escreve Gamay, a uva. Uma uva bem levinha, bem gostosa, bem facinho de consumir esse vinho. Vai ficar bem bom com vinho, com bacalhoada. A própria Carmener, o Merlot mais simples. Porque algumas uvas você tem uma variedade. Merlot você faz vinhos mais leves, faz vinhos mais pauladas, né? Mas uvas mais leves. Mas o Pinot Noir, Gamay, é isso aí. Gamay, escreve desse jeitinho aí. Obrigado, Rogério. O Gamay é uma ótima uva para comer com bacalhau. Não tem problema, vai ficar gostoso, é uma uva levinha e não vai brigar ali a questão do tanino da uva com o iodo do peixe. Vai ser um vinho que vai ser bem gostoso. Inclusive, algumas regiões de Portugal harmonizam a bacalhoada com o vinho tinto, tá? Uma harmonização mais clássica deles lá por região. Muitas regiões tomam o vinho tinto e comem bacalhau. Só lembrando mais uma vez, não busque aquele vinho tinto muito potente, tá? Fuja desse vinho aí, aquele vinho potente que você tem em casa, que você comprou na sua viagem. Ele pode ser bom, pode ser nobre, mas não aquele vinho potente em boca, tipo Malbec, Taná, Cabernet Sauvignon. Eu acho que esses vinhos específicos são os mais consumidos aqui no Brasil. Acho que esse vinho a gente tem que fugir dele no caso da bacalhoada, tá? Mas todos os vinhos mais leves, eu acho que é o caminho, vai muito bem, fica perfeito com o bacalhau. Não precisa preocupar não, pode consumir seu bacalhau. Principalmente, gente, falei em bacalhoada, mas por exemplo, bacalhau faz um bacalhau com natas, ele tem muito queijo em cima, ele é gratinado, esse gratinado do queijo traz uma tostada, traz um pouquinho mais de potência, tem um creme de leite ali, então assim, dá para subir um pouquinho a régua, talvez não tenha um merlotzinho, dá para entrar muito bem ali. Então assim, depende muito de como você prepara o bacalhau. Tá? Se for aquela bacalhada tradicional, eu acho que aí um tinto mais leve, ou um bacalhau puro ali com um grelhado, uma posta de bacalhau, um filé ali, um lombo de bacalhau, aí eu acho que aí tem que ser um pouquinho mais comedido ali, mas se é um prato que traz mais estrutura, o Chardonnay barricado vai bem, tá, Rogério? O Chardonnay barricado eu acho que vai muito bem, porque tem uma acidez ainda ali, mas a madeira traz uma complexidade, traz uma potência, uma untuosidade em boca. Eu acho que até que eu falei com o Zé Carlos aí, que estava perguntando mais cedo, uma indicação que ele sempre lembra vinagre quando bebe vinho branco. Vamos achar um vinho branco para você. Eu acho que um Chardonnay com passagem de madeira, um Chardonnay com passagem por madeira, eu acho que vai ficar muito bem, pode ir nele aí. Se tiver um da Argentina, Mendoza, vai muito bem, a Califórnia vai rodar muito bem, Austrália, África do Sul, países quentes, pensa em clima quente, né? Até o Brasil. Chardonnay aqui de Minas Gerais, aqui, dupla poda, vai ter um Chardonnay. Luiz Porto, Casa Geraldo tem um, Maria não sei, tá? Mas Primeira Estrada eu acho que tem. Então, assim, Chardonnay mineiro aqui, com passagem por madeira, vai ficar bom com bacalhau. Pode ir sem medo, porque ele tem potência e estrutura para suportar o peixe ali. Beleza, turma? Mais alguma pergunta? Mais alguma dúvida? Senão a gente já vai encerrar por hoje. A aulinha rendeu hoje aí, o bate-papo. Falei rápido no começo aqui, mas depois rendeu. Pode perguntar à vontade. Laura tá quietinha, tá na live ainda ou já fugiu? Você quer beber um vinho comigo hoje? Fugiu, hein? Isso aí, turma. Então, vamos encerrar hoje. Falamos de vinho verde. Falamos aí de vinho verde em geral. Explicamos um pouquinho sobre o vinho verde, a proposta do vinho verde. Seria uma aula aí de 1 hora. Eu tentei resumir aqui um pouquinho. Eu falei da uva Varinho. No final aqui é a uva Varinho, o estilo de uva dela. É a uva mais famosa. A Varinho hoje se encontra não só na região do vinho verde, viu? Mas se encontra em outras regiões. Alentejo, Lisboa, Tejo. Muito obrigado pela aula, professor. Obrigado, eu que agradeço. Até a prova. É prova de Portugal essa semana, hein? Vai cair na prova, viu, gente? Meus alunos estão na aula aí, vai cair na prova vinho verde, viu? Mas acho que tem umas 2 questões lá, pode estudar. Uns vinhos caros para Iara. Vou indicar, pode deixar, Zé Carlos. Vou indicar uns vinhos mais caros para levar para a roça lá, né? Pode deixar. Fazer ela abrir a mão e gastar um pouquinho com vinho. Turma, muito obrigado mais uma vez pelo bate-papo. É sempre bom na segunda-feira a gente começar com esse bate-papo aqui sobre vinho. O vinho é esse aqui. Quinta tá invertida, eu vou colocar. Quinta da lista, vou colocar foto do contrarótulo também. É um bom vinho, um baita vinho, vinho verde aí, bem legal, vale muito a pena experimentar. E quem não quer gastar aí na faixa de R$100, tem esse mesmo vinho, um pouquinho mais barato lá, na faixa de 60 e poucos reais, 68 reais, que é um bom vinho, mas ele traz muita acidez. Então, mais uma vez, se a acidez te incomoda, o vinho verde não é o seu vinho. Beleza, turma? Muito obrigado mais uma vez, uma ótima semana, uma semana abençoada, né? Para quem tem fé aí como nós, uma semana abençoada, iluminada, uma sexta-feira
de muita oração aí, e um feliz domingo de Páscoa aí para todo mundo, que seja abençoada aí a sua semana. Saúde, turma! Até mais, até a próxima. Saúde!